A nossa conversa dessa noite será sobre reencarnação. A maioria das religiões, nós normalmente escutamos pouco sobre reencarnação, né? Poderia até dizer que o Espiritismo seria uma das poucas religiões que falam sobre a reencarnação. E vem aquela pergunta, por que será? Por que só nós, entre aspas, né, e algumas outras religiões mais antigas, inclusive, falam da reencarnação? Será que é uma loucura nossa, né? Será que a gente inventou isso para justificar a vida após a morte e o retorno? Por quê? Porque até alguns espiritualistas, né, que mesmo acreditando na existência do espírito, eles não acreditam na reencarnação. E, por incrível que pareça, para entendermos isso, nós temos que entender também um pouco da história, né, do nosso planeta, das religiões, né, de como as coisas começaram. No tempo antes de Cristo, nós tivemos várias religiões que sempre falavam da reencarnação, né? O budismo, o hinduísmo, o judaísmo, eles pregavam a reencarnação. E até para quem não saiba, pode até parecer uma surpresa, a própria Igreja Católica também, no início, falava sobre a reencarnação. O que aconteceu? Como os homens fazem toda a modificação nas religiões de acordo com a sua vontade, e aí já vem uma diferença entre nós da doutrina dos espíritos e das religiões criadas pelos homens. Por quê? Porque quando o homem faz alguma coisa, ele delibera aquilo que ele acredita ser necessário, prudente para ele mesmo, de acordo com a sua visão, né? A doutrina dos espíritos, ela não foi criada pelos homens, né? Kardec, na figura humana, ele codificou, ou seja, ele escreveu, ele organizou, né, de forma didática a instrução que veio de quem? Dos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, termo criado por Allan Kardec, né? Os espíritas ou espiritistas, que somos nós, né? São aqueles que seguem os ensinamentos ditados, né, através de vários médiuns a Kardec. Os espiritualistas são aqueles que acreditam no espírito, mas nem todos acreditam na reencarnação, certo? Então, até o século VI depois de Cristo, a Igreja também falava de reencarnação. Acontece que por volta do ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, né, que era uma cidade hoje chamada Istambul, é a atual Istambul, na Turquia, né? Constantinopla teve esse concílio onde, né, o Papa encontrava com toda a igreja. Por
conta da esposa do imperador Justiniano, ela, por ter sido, antes de se tornar imperatriz, uma meretriz, e por conta disso, por não querer que ninguém mais soubesse da sua vida passada, escravizou, maltratou várias daquelas que com ela viviam no tempo de meretriz. E fora tantas outras maldades que ela fez com os escravos da época, né? Como a gente diz hoje em dia, o poder subiu a cabeça. Então, para que, né, ninguém pudesse tirar dela a nobreza, né, o título de grande dama, que ela acabava de se tornar como imperatriz, ela quis apagar o seu passado. Porém, na época, a igreja falava da reencarnação e já dizia, né, que através da reencarnação nós vamos pagar, digamos assim, as nossas dívidas, né? Vamos expiar as nossas faltas. E, amedrontada com o que pudesse vir, o que ela pensou? Não, se a gente tirar da igreja essa tal de reencarnação, suspender isso, eu não vou reencarnar, não vou, né, de repente vir como uma escrava e não vou sofrer. Assim, o Papa da época, que era, se eu não me engano, Papa... meu Deus, eu sou ótima com nomes, né? Como sempre. O Papa Virgílio, tá? Ele era mandado por Teodora, que era a imperatriz. Ele fazia tudo o que ela quisesse. E então, o imperador e a imperatriz Teodora pressionaram o Papa para que se abolisse da igreja a questão da reencarnação e atribuindo então, mais efetivamente daí para diante, o termo ressurreição ligado apenas a Cristo, né? Nós, outros pobres mortais, ou iríamos para o fogo do eterno do inferno ou para as harpas constantes do céu, né? Não tiraram qualquer outra possibilidade de responsabilidade. Daí, lógico, né, com o passar dos anos, esse ensinamento foi ficando mais presente e a palavra reencarnação foi ficando no esquecimento. Eles, inclusive, tiraram, né, as palavras de Orígenes. Orígenes era um sacerdote considerado o pai da ciência da igreja, né? E ele, então, nos dizia o seguinte, que após... ele era considerado um dos maiores cientistas da igreja e também o maior mestre da igreja depois dos apóstolos. Ele era uma pessoa grande, né? Assim, com um conhecimento, né, da ciência, que é outro braço da nossa doutrina, né? Nós sabemos que a nossa doutrina se faz de um tripé: ciência, religião e filosofia, né? Que seria, a gente pode dar uma pinceladinha, mas seria um papo para outras 3 palestras, basicamente, para falar de cada uma, mas enfatizando hoje um pouco da ciência, né? Ele, nos seus ensinamentos, ele manifestava-se dizendo assim: existe a pré-existência das almas. A alma é imaterial e, portanto, não há nem princípio nem fim na sua existência.
existe um progresso constante rumo à evolução, sendo nos primeiros como copo de barro, logo de vidro, logo de prata, finalmente como cálice de ouro. Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim sua perfeição original. Quer dizer, quando ele fala, né, no copo de barro, copo de vidro, prata e, por fim, o cálice de ouro, ele está falando no nosso desenvolvimento espiritual, que se faz, sabemos nós, né, através da elevação moral. Longe da caridade não há salvação, né? Então, no século VI, isso já ainda era sabido. Porém, por conta de Teodora, né, a religião escrita pelos homens se modificou ao bel prazer daqueles que se faziam os mandatatários, né, do seu tempo. Uma coisa interessante, né, e de trazer novamente a ciência ao encontro da religião, que fez a doutrina dos espíritos, é mostrar que nessa época, a partir de então, de 553, foi quando começou a briga entre religião e ciência, a separação. Aquela que nos tempos de hoje, né, começa a ter mais maleabilidade, né, voltou, né, está voltando cada vez mais para essa união, porque hoje nós temos cientistas espíritas, né, médicos, a ciência está se voltando para a religião novamente, que foi separada justamente nessa época. Por quê? Porque aqueles que tentassem provar qualquer coisa contrária àquela que arbitrariamente a religião impunha, era considerado um herege, um mentiroso, um falso. Por conta disso, a ciência começou a desacreditar na religião. A religião passava a ser, então, um dogma, alguma coisa montada por alguns homens poderosos. E a ciência passava a ser a prova material de tudo que existia. A doutrina dos espíritos, ela vem novamente chamar a religião e a ciência para se unirem, para que uma seja apoio da outra. E a filosofia a nos dar a clareza, né, de como seguir com a fé raciocinada, que tanto Kardec nos dizia, né? Porque nós não podemos simplesmente cair nos erros daqueles que nos impõem suas certezas. Por isso é necessário o aprendizado, o estudo, o entendimento, o raciocínio em cima de tudo que fizemos, né? Vejam que em cima desses dados, né, Emmanuel, com toda a sua nobreza e toda a sua humildade, certa feita, ele diz para Chico: se em algum momento algo que eu te disser não for ao encontro do que Kardec e Jesus nos ensinaram, você esquece de mim e segue Kardec e Jesus. Por quê? Porque nós temos falhas. Nós temos ainda o orgulho que nos manda, o egoísmo, a ambição, que ainda fazem parte muito forte dos nossos sentimentos. E esse desejo de fazermos as coisas de acordo com o que nos melhor
provém, saem, né, do encontro dos ensinamentos que Cristo nos deu e de tudo que Kardec nos colocou através da palavra dos Espíritos. Então, por que a reencarnação? Nós sabemos, né? É através dessa escola chamada vida que nós, a cada reencarnação, cursamos uma etapa, uma série, né, da nossa escola. A formatura será quando nós chegarmos a cálice dourado. Porém, até lá, nós temos que aprender. E o aprendizado vem através da reencarnação, que pode, né, e vai ser durante muito tempo no planeta Terra, como também, né, de acordo com a elevação de cada um, estaremos indo habitar em outros planetas. Acreditar na reencarnação é acreditar na justiça divina, que tudo tem uma razão, que nada é por acaso, que nós temos um Pai amantíssimo que de nós cuida, que nos ama de toda forma, mas que nos dá a plena liberdade e também a grande responsabilidade por todos os nossos atos. Ele não nos julga, ele não nos castiga, ele apenas nos disse, através do nosso irmão maior, Mestre Jesus, tudo que plantares irás colher. Né? E por mais que de repente essa colheita possa às vezes ser interrompida de uma encarnação para outra, né? Ela terá prosseguimento na próxima reencarnação. Isso é certo. Por quê? Porque nós não morremos. O que acaba é a vestimenta que estaremos usando de acordo com a função que teremos naquele momento, naquela vida. Não é assim nos dias de hoje? Né? Ninguém costuma ir para a praia de bota, jaqueta, calça de lã, para tomar banho de mar. Agora, cada um que vai na praia usa sua roupa de banho. Quem trabalha num hospital usa as vestes adequadas para um hospital. Né? Quem vai dar aula de educação física, de esportes, vai estar usando o traje devido àquele esporte. Quem vem a uma casa espírita não vem de biquíni. Então, nós nos trajamos de acordo com o momento que estamos vivendo. E assim são as nossas reencarnações. Estaremos vestidos com o corpo que será necessário para aquele aprendizado, para aquela vivência que teremos naquela encarnação. Ora homens, ora mulheres, porque o espírito não tem sexo. A experiência, a vivência é que os tem. Né? Então, todo esse aprendizado, toda essa vestimenta, ela apenas se modifica de acordo com a necessidade do nosso aprendizado em cada reencarnação. Mas nós nos manteremos sempre o mesmo espírito. Essa é a bondade do nosso Pai. Nos ter sempre como seus filhos únicos. Porque cada um de nós é um, podendo estar em cada reencarnação diferente, de acordo com as necessidades daquela reencarnação. Vestidos de acordo. Não é assim que a gente falava antigamente? Se vai num baile, tem que estar vestido de acordo, né? O baile de gala tinha que ser para as mulheres o longo, para os homens
o smoking, né? Era assim? Então, nós temos que estar trajados de acordo com as necessidades do nosso aprendizado, do nosso aprimoramento, que não é do corpo, mas sim do espírito, de quem nós verdadeiramente somos, né? Então, lembrando, a reencarnação é uma luta. A reencarnação, ela não é um atributo, digamos assim, dos espíritas. Não fomos nós, os espíritas, que inventamos a reencarnação para justificar, né, o nosso credo em espíritos que vão e voltam. Não é assim. Não somos bola de ping-pong, né? Nós reencarnamos com justificativa, com necessidades, as quais os antigos, até o século VI, né? Mais propriamente no Concílio de Constantinopla, no ano de 553, reformularam a história e o conhecimento científico já da época, né, que afirmava sobre a reencarnação. E dados, né, hoje que comprovam ainda mais a reencarnação, estudado por espíritas e parapsicólogos e budistas e tantas outras religiões que também comungam, né, da crença da reencarnação, vem nos mostrando, né? Nós temos tido assim várias amostras pelo mundo científico de crianças, né, como nós vemos às vezes, considerados os gênios, que com 3 anos de idade sentam no piano e tocam simplesmente um clássico, né, que qualquer outro, digamos assim, mortal levaria pelo menos uns, com tanta perfeição, quem sabe no mínimo uns 5 anos de piano bem estudado, né? Não sei porque eu não sou expert nessa área, mas dando um chutezinho assim básico, né? Ou nós temos mais forte ainda, né, crianças que entre os 3 e 9 anos de idade lembram das encarnações passadas, chegando a dizer aos pais: pai, eu já fui o fulano, filho de ciclano, eu morava naquela cidade, numa casa tal, onde eu tinha 3 irmãs, e feito o estudo, né, sobre as palavras que a criança proferia, e não foi uma, são várias, tá? Vários estudos mostram e comprovam, né? Chegando no lugar, se encontrava, às vezes até filhos idosos daquele ser que ora tinha sido o pai deles e que naquele momento era uma criança de 4, 5 anos. Não, meu pai se chamava fulano de tal, morreu de tal coisa, sempre morou aqui, foi casado com a minha mãe. E a criança de 4 anos, 5, 3, consegue proferir claramente detalhes sobre a sua última reencarnação. E que às vezes, na maioria delas, por volta dos 7 aos 9 anos, esquecem totalmente desses detalhes. Porque a doutrina também nos explica que a partir dos 9 anos a gente começa a ter menos, né, dessa memória que foi abafada até para o nosso progresso melhor nessa vida, sem tantas culpas, né, sem tanto peso sobre os ombros, para que a gente possa prosseguir quase que com um primeiro passo novamente, né, rumo à evolução. Há um estudo também de um médico legista brasileiro, espírita, que começa também a estudar a possibilidade das digitais corresponderem com aquele ente que faleceu
né? E reencarna novamente. Quando, diz ele, que quando o reencarne é próximo, né, do desencarne, é mais provável que se consiga ver que a digital do reencarnado é a mesma daquele que desencarnou. São estudos. É raro, mas acontece. Esse ele ainda está pesquisando, né? Mas o mais importante, assim, não é o ver para crer, né? Quando nós citamos essas experiências, esses estudos, é para mostrar que nada é uma coisa sobrenatural do outro mundo. É tudo ciência. É claro que tem muita coisa que a gente ainda não consegue entender, né? A gente às vezes não consegue definir o que é Deus, desenhar o que é Deus. Mas eu também não sei definir e nem sei desenhar e muito menos explicar o que é a tecnologia, né? Que me faz de um telefonezinho, de uma coisinha quadradinha, eu ter a imagem de alguém no outro lado do planeta falando comigo em tempo real. Como é que isso acontece? Eu não sei. Eu sei que eu vejo a outra pessoa ali dentro. Mas como é que ela entra ali, como dizia antigamente, né? Ó, tá dentro da TV, ó. Não é assim? Como é que eu entro dentro de um celular? Eu não sei. Qual é essa mágica? Eu não sei. Mas ela é ciência. É claro, se nós chamarmos aqui um cientista experiente dessa área, ele vai vir nos contar. Mas ele vai usar tantos termos que a gente vai achar que ele está falando alemão ou outra língua lá que a gente nunca aprendeu, que de nada vai adiantar. Então a gente tem que simplesmente aceitar, acreditar, porque acontece. E a nossa vida, o nosso Deus, é assim. E os nossos irmãos da espiritualidade, quando a gente às vezes questiona alguma coisa, né? Como é que pode, né? O que eles nos dizem? Calma. Vocês ainda não têm vocabulário suficiente para que eu possa explicar mais do que já foi dito. Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente quer saber de determinadas coisas, mas que a gente ainda não tem como entender aquilo. Pode vir alguém e falar nomes e termos técnicos de um monte de coisa que vai ficar na mesma. A gente vai dizer, não é? Ou vai fazer cara de paisagem, ou vai fazer de conta que entendeu, cara de inteligente, mas na verdade não sabe nada. Então, é assim. A ciência, ela anda junto de nós, ela prova tudo. A religião, a fé confirma e a filosofia esclarece, acolhe, orienta, explica. Então nós temos que olhar mais, perceber mais, mesmo que nós não entendamos, né? Se fosse assim, nenhum de nós usaria o celular, porque nós iríamos fazer que nem os índios antigamente, né? É coisa do espírito ruim, né? Porque a gente não entende. Eu entendo de usar, e male ainda, né? Porque tem um monte de coisa ali que eu não sei. Às vezes aperto coisa errada que não dá nada certo. Mas é assim. É para isso que nós estamos encarnados. Para errar, aprender, acertar na próxima, ou acertar um pouquinho mais a cada uma das nossas experiências. Então, se em algum momento, em algum dia, alguém nos questionarmos que história é essa de reencarnação, por que os espíritas falam disso? Porque eu conheço muita gente que diz assim, adoro o espiritismo, mas esse negócio de reencarnação, esse negócio de bate e volta, para mim não dá. O pessoal espírita é tudo legal, tudo gente boa. Pena que eles acreditam nesse negócio de reencarnação.
Então, nós temos que ter consciência de poder dizer que não somos nós que inventamos. A reencarnação existe desde sempre, só que ela foi abafada, enterrada, né, pelos homens que queriam poder. Mas Deus é maior, então não há nenhum poder que possa diminuir a força e a vontade do nosso grande Pai. Obrigada a todos, uma boa noite e que possamos nós entregar sempre o nosso pensamento e a nossa caminhada às orientações dos bons espíritos, aos exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja.